Transmissão Paulista é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre os dividendos da Transmissão Paulista relativos ao primeiro semestre. E nós vamos relembrar aqui para você não se enganar em relação à Transmissão Paulista. Nós já vivemos um cenário similar no passado, só que muito mais severo. E nós vamos comparar aqui o que foi investir naquele passado num título Tesouro IPCA 7% contra a Transmissão Paulista. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal para não perder conteúdos como esse. Quando a gente volta no passado da Transmissão Paulista, tem muitas similaridades com agora, só que ela era muito mais severa. Nós tínhamos a questão envolvendo exatamente esse contrato 059, né, que hoje representa 60% da receita, mas na época era praticamente tudo aqui via esse contrato e a empresa estava no fim de concessão e existia necessidade de renovação diante da proposta do governo. Ela foi lá, renovou, só que isso causou um monte de enrosco, né? Primeiro foi a queda na receita bruta, na receita da empresa, né? E também algumas questões aí para ela receber de indenização, porque os investimentos realizados e não amortizados no contrato de concessão 059 gerou uma pendência do governo pagar ela. Aí ficou aquele enrosco, vai pagar, não vai, como é que vai ser esse pagamento? Acaba surgindo na época, então, toda essa questão do RBSE, que são as indenizações devidas à empresa de transmissão de energia pela renovação antecipada de seus contratos em 2012. E na época a indecisão era imensa, né? Nós tínhamos a indenização do RBSE, nem tinha sido aprovada e estava, de repente, poderia não ser aprovada em nada, poderia ser parcial, a gente não tinha certeza, né? O fato é que a proposta estava lá e seria aprovada até junho de 2014, isso aí trouxe um momento ruim para a transmissão paulista. A gente vê o lucro dela caindo, olha só, 843 para 31 milhões, olha só o despencar. E assim, a gente não tinha a previsibilidade que nós temos hoje. Na época era muito mais difícil, né? Em números, aquela renovação daqueles contratos, realmente houve uma queda na receita, né? Porque diminuiu a receita relativa àqueles contratos e teve o lucro despencando, né? A empresa continuou com as receitas bem menores aqui nos próximos anos, enquanto havia indefinição sobre o RBSE, mas, né, a justiça sempre acaba acontecendo de alguma forma. A empresa recebeu a indenização um pouco acumulada aqui parcialmente e depois foi recebendo ano a ano aí, como ela vem até hoje. De vez em quando algum ruído pode acontecer e acaba sendo uma oportunidade. Esse crescimento que a gente está vendo aqui na receita da empresa e nos lucros também, não foi o RBSE que foi crescendo. O RBSE continuou o mesmo, atualizado pela inflação, beleza, mas ele continuou o mesmo. Esse crescimento é exatamente os projetos novos que a empresa segue investindo, segue fazendo um excelente trabalho. Então, ela não usa o RBSE para pagar aí de dividendos não recorrentes, ela usa para investir, crescer. Então, ela traz para a gente crescimento e dividendos, tá? Relembrando aqui esse mesmo queda aqui no lucro, né, na receita e tudo mais, quando cai o lucro, o dividendo também cai. A gente viu a pessoa sofrendo aqui em 2013 até 2016, né? Demorou um pouquinho mais, né, os dividendos para se recuperarem. Eventualmente, como a cotação caiu muito, o dividendo não ficou nem tão baixo assim proporcionalmente, mas ainda assim houve essa queda no dividendo, então a pessoa poderia ter ficado desanimada. 4 anos aí difíceis para a Transmissão Paulista, mas vejam só, ela se recuperou, né? Porque é uma empresa muito bem administrada, com projetos aí muito previsíveis. E com 96% na queda no lucro da empresa e também uma certa indefinição aí no RBSE, a empresa simplesmente do topo até o fundo cai no 63%, né, acompanhando a queda das receitas. E na verdade o que a pessoa tinha que fazer aqui é pensar além do mercado, além das manchetes, e entender que aquela indenização sairia e que a empresa estava caindo aí mais do que o correto, né? Então tinha que ter paciência, né? A gente viu na sequência, então, quem investiu aqui no fundo e segurou mais um pouquinho já ganhou 260%. Quem segurou até hoje está aí 650% a 700% comprando no fundo. Então a pessoa só tinha que pensar além das narrativas que o mercado traz, né? O que nem sempre é tão óbvio. Então vamos fazer uma simulação agora de alguém que viu além das narrativas do mercado e investiu 40 mil na Transmissão Paulista, vendeu um carro, por exemplo, né? E comprou tudo na Transmissão Paulista naqueles fundos, lá naquele momento de dividendo que ia cair e tudo mais, as narrativas reversas, aportou, continua aportando lá R$1.000 por mês aí,
O cara simplesmente investiu então num total 142 mil, mas ganhou aí ao final das contas quase 510 mil, né? Mais de meio milhão. E de proventos aí 177 mil só de proventos, olha só. E ele encarou aquele período difícil com muita tranquilidade, até que 2017 começou a melhorar a coisa, 2018 deu uma paulada e aí só dividendos bastante interessantes. E agora ele está aqui nessa baixa, o que ele vai fazer? Ele vai continuar acreditando na empresa, né? Porque se ele acreditou nesse passado dificílimo, esse momento aqui a gente já vai ver é muito mais tranquilo, tá? Então a gente teve aqui para fazer uma comparação mais próxima aí com a renda fixa, a gente não pode fazer aqueles aportes mensais, né? Como eu fiz lá o de R$1.000, a gente vai fazer apenas um aporte inicial, e aí então seria 40 mil de desembolso, que virou 275 mil e 104 só de dividendos. Olha só, por que não pode ter o aporte mensal além no seu revestimento de dividendo? Porque se eu puser o aporte mensal, vou ter que fazer a inflação parcial, né, dos períodos. Aí vai ser uma loucura, eu vou ter que ficar aí fazendo contas aí muito tempo. Então, simplesmente o aporte inicial, vamos descontar a inflação e também vamos descontar a inflação da renda fixa. Então tá aqui 40 mil, hoje 40 mil da época, hoje é 65.790. Então olha só, isso aqui foi inflação, tá? Então agora vamos fazer as simulações. Então lembrando que 40 mil virou 65.790, a inflação foi de 64,5, os dividendos da transmissão paulista foram de 104.500, mas a gente vai levar em conta o total, que foi 275 mil e poucos aqui de patrimônio. A gente tira a inflação, a gente tem um lucro líquido de 209 mil relativos ao aporte inicial atualizado pela inflação, tá? Então esse é o lucro verdadeiro de 218% com a transmissão paulista. Você só precisou acreditar nela e nem sempre é tão fácil. E fazendo uma comparação com a renda fixa, Tesouro IPCA aí na época, com o IPCA mais 7%, mas que fantástico isso, né? Só que tem que tirar o IR, não se esqueça. Então, na verdade, ela vai dar aí 85% do IPCA, mais 5,95, que é a taxinha também comida aí pelo IR de 15%. Então nós teríamos aqui a mesma inflação, tanto para renda fixa quanto para renda variável, a inflação é a mesma. Você acabou perdendo então nessa jogada aqui 10,1% por conta do IR, né? E nós teríamos aí sobre essa taxinha aqui acumulada aí de juros 58,8%, que é interessante, a taxa é muito importante, e um lucro líquido então de 48,7%, que não é ruim por ser renda fixa, mas assim, 8 anos ganhar 48,7%, você sabe que você consegue na renda variável muito mais que isso, né? Tem inúmeros casos aqui comigo, vários casos que já valorizou muito, assim, principalmente as ações de commodities, se você souber entrar e sair, mas enfim, não vou entrar nessa questão. O fato é que a renda fixa, por ser muito previsível, ela nunca vai te dar grandes retornos. Não fique pensando 7% acima da inflação, porque isso aqui é mentira, né? Tem que fazer as contas. Então, simplesmente a Transmissão Paulista, que é uma ação muitíssimo segura, deu 4,5 vezes a mais, né? Falando em termos de valores brutos, 40 mil na Transmissão Paulista virou 275 mil, enquanto 40 mil no IPCA virou 85 mil, aí teria que descontar aqui o valor atualizar pela inflação, né? Só a título de comparação. E vendo a realidade de hoje da Transação Paulista, a gente vive este momento difícil, que iria reduzir dividendo e vem reduzindo mesmo. Essa melhora que a gente vê em relação ao trimestre passado, isso nós estamos falando do RBSE, é relativo ao aumento que vai acontecer agora nesse semestre, então já começa a melhorar. E o que vem depois? Vem normalidade, no meio do ano que vem a normalidade. Então assim, é só ficar com calma, a gente está com o cenário todo desenhadinho. Mas a gente tem uma pressão lá nesses últimos 3 anos, né? Que a empresa pode ter uma redução aí, segundo o ANEEL tá com aquele recálculo lá, enfim, isso aí nem é ainda acertado, é 500 milhões, é um rosto que não pode ser ignorado, mas olha só, compara esse valor todo aqui, né? Com 500 milhões. Na época a gente tinha uma indefinição de vários anos, né? Nós estamos agora em 3 e só em parte deles. Não é de se ignorar, mas também não é certo. A gente só vai acreditando que a empresa está fazendo um ótimo trabalho. A gente vê então aqui o mercado batendo nela, né? Primeiro aí por conta dos dividendos reduzindo, que a gente já esperava o EBSE, e depois a nota técnica da ANEEL, né? Fez mais uma queda aí. Pois o mercado está aí brincando de zigue-zagues. Eu acredito que 22,80 vai ser difícil comprar lá valores menores, né? Caso a nota da ANEEL realmente seja aí confirmada, talvez, quem sabe, 22,20 ou um pouquinho abaixo. Eu sempre digo isso, mas não vejo grandes quedas. Olha só o que aconteceu no passado, era muito pior, né? E mesmo assim a empresa, vale lembrar, ao longo prazo ela superou
tranquilo isso aí. E a gente tem aqui então toda a previsibilidade desenhadinha pra gente, né? Só faltou aqui por uma animaçãozinha, porque lá no passado a gente não tinha nada disso. E olha só, receita saindo de 3,8 para 4,8, ela tem aqui novos projetos leilão, a EBSE, temos reforços e melhorias, temos IPCA que vai ser atualizado, ela tudo atualizado pela inflação, então a inflação primeiro atrapalha nos custos, depois é repassado na RAP, né, receita da empresa, então a gente não precisa se preocupar com a inflação no longo prazo, ela dá um ruidinho aqui, atrapalha, depois repassa para a empresa. Quando essa inflação começar a melhorar, já está melhorando, já fica tudo tranquilo, a gente não vai nem ter esses ruídos aí. Esses ruídos acabam sendo uma oportunidade. Isso tudo que a empresa desenhou para a gente até o ciclo 2023 e tem muito mais coisas boas, o próprio RBSE e várias outras coisas acontecendo mais para frente da empresa, então é só manter-se atento no canal que eu trago tudo isso, já desenhei aí até o futuro um pouquinho mais de longo prazo para ela, né? Então, a gente tem também a empresa, né, que não vai queimando os dividendos. Quem reclama não deveria, porque a empresa está fazendo dividendos se tornarem lucros. Quanto maior o lucro, olha a barrinha azul crescendo, olha o que vai acontecendo com a barrinha verde, ela vai crescendo também. Então, caiu o lucro, calma, deixa a empresa trabalhar essa estratégia que está sendo muito bem elaborada, tá? Essa mudança aqui do RBSE foi muito repentina, ela estava disputando na justiça um pouquinho mais de ganhos aqui relativo ao passado do RBSE e para aceitar esses ganhos e aumentar o valor total, ela teve que aceitar essa redução aqui nesses 2 anos. Foi um acordo que ela fez, né, para ganhar a dívida aí ser aumentada, né, do que ela tinha para receber, só que mais parcelado. Dito tudo isso, é você que vai tomar sua decisão se você vai pensar no dividendo de hoje ou no de amanhã. O fato é que o lucro da empresa está pressionado por diversas questões que eu já comentei no resultado trimestral dela e ela tem o dividendo, então, dado o seu lucro, aí o mínimo que ela está nos devendo seria 21 centavos. Se ela quiser pagar o mínimo, então seria 0,9 de yield, mas provavelmente, dadas as circunstâncias aí, ela costuma pagar payouts bem altos, é bem possível aí 100% em relação ao primeiro semestre, né, que isso daria 1,21 e ainda assim não é um grande dividendo, mas lembre-se que no próximo semestre, os 2 semestres posteriores, já vai ter aumento e no ano que vem vai ter mais aumento e a empresa tem uma previsibilidade muito boa aí no futuro, no longo prazo. E deixe nos comentários aí o que você pensa da transição paulista nesse momento. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder a trajetória aqui da transição paulista no canal e considere se tornar membro, que você apoia bastante aqui a nossa causa. Eu também te ajudo aí com preços tetos, preços justos aí de diversas empresas do Best de Barça. Um abraço, até o próximo, valeu!